onde João Batista batizou Jesus. E eu queria ler um texto da Bíblia referente ao episódio que se deu nesse lugar, para que nós entendamos mais sobre este importante acontecimento. Em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós aprendemos aqui algumas lições importantes. Primeiro, Jesus, quando foi batizado, tinha 30 anos de idade, era um adulto, e ele é o nosso modelo. Então nós temos na Bíblia o precedente para um batismo adulto. Lá em Atos 2,38, Pedro diz assim: Arrependei-vos e cada um de vós venha ser batizado em nome de Jesus para a remissão de pecados. Então Pedro condiciona o batismo ao arrependimento, e ele diz que o modo como a pessoa deve vir para ser batizada é em nome de Jesus, ou seja, confessando o nome de Jesus. Várias vezes no Novo Testamento, no livro de Atos, o batismo cristão é chamado de batismo em nome de Jesus. Não porque aquele que batiza diga: eu te batizo em nome de Jesus. Porque nós sabemos que Jesus ordenou que o ministrante batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas porque aquele que vem ser batizado em nome de Jesus, confessando o nome de Jesus. Então o batismo cristão nunca poderia ser chamado de batismo em nome de Jesus se não tivesse uma confissão do nome de Jesus, que não é a do ministrante. O ministrante diz que o faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que vem ser batizado que confessa o nome de Jesus como condição para o batismo nas águas. Inclusive o batismo de João era chamado de batismo de arrependimento. Por quê? Porque o que vinha ser batizado tinha que mostrar o arrependimento de seus pecados, fazendo confissão dos seus pecados publicamente. Não era confessando a João Batista, era confessando a Deus os seus pecados, mas de modo público. O batismo de Jesus, ou o batismo no Novo Testamento, não é chamado de batismo de arrependimento, embora pressuponha um arrependimento, mas de batismo em nome de Jesus, porque o requisito não é confissão pública de pecados, embora a pessoa esteja arrependida de seus pecados. É a confissão pública do nome de Jesus. Logo, esse batismo só faz sentido para quem possa livremente confessar a sua fé e, portanto, esteja em idade adulta. Mas há uma razão específica também para Jesus ter sido batizado aos 30 anos, conforme Lucas. É que o sacerdote, aos 30 anos de idade, conforme está lá no Pentateuco, ele era, de uma maneira especial, consagrado. Então ele passava por uma cerimônia onde ele era banhado em água por todo o corpo, e depois ele recebia as vestes sacerdotais, tinha toda uma cerimônia para o empossamento de suas atividades. E Jesus estava ali iniciando o seu ministério. Veja como a Bíblia é precisa. Aos 30 anos de idade, aquele batismo de Jesus ali era equivalente ao lavar-se do sacerdote para a iniciação de seu ministério, inclusive sacerdotal, porque o sacerdote era alguém que comparecia perante Deus pelos outros, a favor dos outros. E Jesus, na sua comunhão com o Pai, ia passar a fazer muitas coisas em proveito de outros, milagres e tudo mais. Uma outra pergunta que alguém pode fazer sobre o batismo de Jesus é essa: se Jesus não tinha pecado, por que foi ser batizado lá por João Batista? João Batista batizava aqueles que se arrependiam. João Batista praticava um batismo de arrependimento. O próprio João não entendeu. Ele disse: olha, eu é que deveria ir a ti, eu sou um pecador, e tu vens a mim? Então, em que sentido Jesus batizou-se nas águas? Veja como é curioso. Simbolicamente falando, quando a pessoa confessava os seus pecados ali publicamente, João Batista a emergia, era como se ela estivesse deixando dentro das águas os pecados de que se arrependera. Para Jesus, aquele batismo teve um sentido inverso. Ele estava mergulhando nas águas para tomar os pecados dos que haviam deixado lá os seus pecados. Por isso que ele disse: importa cumprir toda a justiça. Ali ele estava assumindo os nossos pecados para levá-los à cruz e satisfazer a justiça de Deus, que exigia retribuição, pena para a nossa iniquidade. Ele estava no processo de satisfazer a justiça de Deus, de modo que pudéssemos ser perdoados.
Então, para Jesus, não era um batismo de arrependimento. Ele não estava deixando simbolicamente nas águas os seus pecados. Ele estava tirando das águas, ao ser mergulhado nela, os nossos pecados e pondo-os sobre si mesmo. Então, aí também nós vemos um caminho em direção à morte vicária de Jesus, à expiação. Se você observar, também notará o seguinte, que Jesus, quando foi ser batizado, ele subiu das águas. No versículo 16, depois de ter sido imergido, sendo Jesus batizado, subiu logo da água. Então o batismo de Jesus foi por imersão. Ele entrou na água e ele subiu da água. Ele foi imerso. A palavra batismo vem de um termo grego que significa imersão. Era usado para afundamento de navios. Então o verdadeiro batismo é aquele em que a pessoa é imersa. Não foi colocado água sobre a cabeça de Jesus. Ele foi mergulhado dentro da água. E a maior prova disso é que João Batista escolheu no Rio Jordão parte que tinha muita água para facilitar a imersão. Veja o que a Bíblia diz lá em João, no capítulo de número 3, no versículo 23, diz assim: ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e viam ali que eram batizados. Se o batismo dele fosse por aspersão, colocando água, ele não iria procurar uma área do Jordão que tinha muitas águas. Com água baixinha, dava para pegar um pouco de água e sair aspergindo todo mundo. Mas a Bíblia diz que ele procurou um lugar em que havia muitas águas, porque ele batizava por imersão completa. Esse é o batismo da Bíblia, é o batismo de João e o batismo de Jesus. Mas a grande curiosidade aqui é quando João Batista diz essas palavras: eu deveria ir a ti, e tu vens a mim, porque esta palavra vale para todos nós. Fomos nós que desobedecemos a Deus, fomos nós que transgredimos a lei de Deus, nós que fomos infiéis a Deus. Teoricamente falando, nós é que deveríamos procurar remediar, digamos assim, a nossa culpa e reaver a nossa comunhão com Deus. Mas a Bíblia diz que nós não temos como fazê-lo, nós não temos recursos que compensem o nosso pecado. O nosso pecado é de gravidade infinita, porque foi contra o ser absoluto, e portanto ele é de gravidade absoluta. E a presença de Deus, do Deus verdadeiro, não daqueles que a gente forja e inventa que nos são favoráveis, mas a presença do Deus verdadeiro passou a ameaçar o homem. Quando Deus se apresenta no Éden, para Adão, ele se esconde, ele tem medo. A presença de Deus agora representava terror e ameaça, porque ela intensifica a culpa presente na consciência, ela mostra como nós estamos no estado de condenação, e logo nós não iríamos jamais ir a Deus, nós iríamos sempre fugir de Deus como o bandido foge da polícia. Mas Deus veio ao nosso encontro. Essa é a boa nova do Evangelho, é que nós não voltamos para Deus, nós fugimos e cada vez mais ficamos distantes. Mas Deus é mais ligeiro do que nós e vem no nosso encalço. C.S. Lewis, quando se converteu, ele disse: eu pensava que estava buscando a Deus, mas acabei descobrindo que eu era a caça e que ele é que era o caçador. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sendo nós ainda pecadores, Jesus morreu por nós. Morreu por nós quando éramos ingratos, infiéis, e ele deu a sua vida e sangrou naquela cruz por nós. E ele vem a nós pelo Evangelho, vem a nós pelo seu Espírito Santo que nos atrai. Se não fosse o Espírito Santo nos convencendo do pecado, dando testemunho de Jesus, apresentando no rosto de Jesus um Deus misericordioso que nos aceita, nós nunca viríamos a Deus. Sem Deus se nos apresentar na face de Jesus, no rosto de Jesus, Deus é o nosso juiz. E o nosso destino é só correr, com medo. E não vamos fugir do juiz, que ele vai nos enlaçar e levar para a condenação. Mas se nós buscarmos a Deus no rosto de Jesus, na manifestação de Jesus, nós encontraremos um Deus gracioso. Um Deus que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eu os tornarei mais alvo do que a branca lã. Então esse é o convite de vir ao Deus misericordioso que se manifestou em Jesus, arrependido dos pecados, confiando nas promessas que ele faz, confiando no sangue que ele derramou, para ter a salvação e a vida eterna. Deus abençoe a cada um.